Olá, sagitarianos, tudo bem? Como é que vocês estão, queridos? Aqui é a Nanda, sejam muito bem-vindos ao canal. Queridos, eu vou trazer uma leitura para o amor, para quem tem Sol, Ascendente, Lua, Vênus ou Júpiter no signo de Sagitário, tá? Lembrando que a leitura é coletiva, pode ser que ela não ressoe com o seu momento. O meu desejo é que o Criador, ele me ajude aqui através de discernimento espiritual a abranger, né, todo o conhecimento das cartas que saírem na mesa e que eu possa conseguir beneficiar a uma grande maioria aí de vocês, tá? Peço que você deixe seu like carinhoso para me ajudar, se inscrevam no canal e não esqueçam de deixar os comentários, queridos. Inclusive, eu quero agradecê-los, tá? O Coletivo de Sagitário tem me ajudado muito aí, deixando likes, se inscrevendo, principalmente os comentários, gente. Comentário me ajuda muito, vocês não fazem ideia, porque ajuda o vídeo a ser impulsionado. Então, chega para mais gente de Sagitário essa mensagem, né? E você me ajuda, de uma certa forma, a fazer o canal crescer. Então, que Deus te abençoe por essa generosidade de tirar um tempinho e deixar aí um comentário para mim. Deixar alguma coisa escrito aí nos comentários para mim, tá bom? Então, vamos lá, vamos à leitura de vocês. Vamos ver qual é a história que o tarô vai contar hoje aqui pra gente, né? Da onde é que esse coletivo vem. Vamos entender um pouquinho o passado, o momento presente e as possibilidades futuras para Sagitário. Se você quiser uma leitura particular comigo, Sagitário, tem interesse de conhecer o meu trabalho, o link vai ficar fixado aqui na aba dos comentários, tá? Vai ser o primeiro comentário fixado nesse vídeo. Eu só peço, por favor, que você, ao entrar lá no site, você olhe o site do início até o fim. Porque lá no site ele tem todas as explicações detalhadas de valor, como funciona, não é por videoconferência, tá? Não grava, é por telefone, eu é que ligo para você na data e horário combinado, quem faz o agendamento é a Nath. Então, para você, depois que você ler lá todo o site, entendeu como funciona meu método, sentiu interesse, confiança, ok, você vai apertar lá agendar a leitura e você vai ser redirecionada para o nosso WhatsApp. No WhatsApp eu só respondo mensagens e lá a Nath só passa a disponibilidade da agenda e pega o comprovante de pagamento com vocês, ok, pessoal? Ela não dá mais outros tipos de informação, porque o site já está todo detalhado, ok? Então vamos lá. Se você realmente tiver interesse, basta entrar lá e dar uma olhadinha e conferir. Tem alguns depoimentos de clientes antigos, de outros canais que eu já tive, tá? Então, vamos embora, pessoal. Tarô, por favor, da onde que Sagitário tá vindo nesse momento? Qual é a história que nós vamos contar aqui? Os enamorados. Sagitário. 4 de espadas. A lua. Momento presente. 9 de ouros. Momento presente. Resultado dessa situação. No fundo do deck, um 7 de espadas. Bom, queridos, vocês que estão aí há mais tempo comigo, que já sabem, né, como é que funciona meu método de tiragem coletiva, sabe que essa carta central aqui, a carta que fica no coração da leitura, é a síntese da questão, é ela que conversa com todas as cartas em volta. Então, ela vai conversar com a gente sobre o passado, né, o que aconteceu naquele passado ali e o resultado desse momento. E ela também vai conversar sobre essas possibilidades futuras que vêm desse momento presente, tá? Para que eu consiga abranger para o maior número de pessoas, eu preciso olhar no fundo do deck, porque no deck está o que não foi colocado na mesa, ou seja, o que está no oculto dessa situação. Então, o tarô, ele conta uma história no que está oculto.
Então, para que eu consiga pegar o maior número de pessoas aqui, né, e fazer mais sentido para várias pessoas que me assistem, eu sempre pego um pouquinho de carta aqui no fundo, porque às vezes você pode querer saber, poxa, por que que ela pega a carta do fundo, não fala só o que está na mesa? Porque se eu falar só o que está na mesa aqui, vai ser uma leitura muito rápida, muito rasa, e eu não vou conseguir levar mensagem para várias pessoas, e eu não gosto disso, né? Eu sou uma mulher de profundidade, então eu gosto que as coisas sejam bem minuciosas, bem explicadinhas, para que você consiga sair daqui com a maior clareza possível, né? Eu acho que esse é o papel do tarólogo, trazer essas informações de forma mais clara e abrangente. Bom, vamos lá. A gente tem uma carta de 8 de ouros no centro da leitura, né? 8 de ouros, ela fala pra gente sobre um trabalho árduo, ela fala sobre trabalho, ela fala sobre alguém que se dedicou muito para um relacionamento, ou a necessidade de uma dedicação mútua para que um relacionamento dê certo. Aqui fala de alguém que coloca empenho, investe tempo, né? Investe ali realmente toda a atenção para que algo cresça, algo se desenvolva. E aqui alguém que é perseverante, né? Alguém que não está preocupado muito com o tempo que as coisas vão levar, mas sim na construção diária, no empenho, na dedicação, na forma como eu estou trabalhando, como eu estou me dedicando, essa pessoa ela vê um propósito em tudo que ela faz. Então, se ela está dentro de um relacionamento, é alguém que o propósito dela é trabalhar de forma dedicada e empenhada para que esse relacionamento dê certo. Contrapartida é uma pessoa que também espera dar e receber na mesma medida, porque a gente está falando de um elemento terra, nós estamos falando de matéria, nós estamos falando de prosperidade, de abundância, né? De coisas que geram para a gente algo de concreto, de sólido, de seguro. À medida que eu invisto, à medida que eu trabalho, aquilo pode chegar a um 10 de ouro, ou seja, uma completude, uma grande riqueza e abundância na minha vida em plenitude. Tanto a nível material, tendo um relacionamento próspero, abundante, né? Plenitude, onde a gente desfruta de uma boa vida, de uma qualidade de vida, e também a gente tem a segurança, tanto material, para que esse relacionamento se construa dentro dessa plenitude, para que não nos falte nada, para que a gente não fique em escassez e tenha uma carta de escassez na mesa. A gente precisa trabalhar junto, em dedicação, olhando para o mesmo propósito, para que esse relacionamento dê certo. Então, a gente já entende que aqui a síntese dessa questão é sobre uma troca, sobre um trabalho mútuo, sobre uma dedicação que alguém ou não teve, ficou faltando, ou uma das partes só se dedicou, ou aqui a necessidade para uma relação dar certo nesse momento presente seja isso. Mas vamos entender melhor. Bom, aqui eu tô vendo que muitos de vocês podem ter conhecido uma pessoa no trabalho, inclusive, tá? E se não foi no trabalho, vocês podem ter conhecido alguém num curso, ou vocês podem ter conhecido alguém num grupo, na igreja, na academia, na vizinhança. Aqui a gente está falando de um 3 de ouros, né, pessoal? Aqui a gente está falando de alguém que pode conhecer uma pessoa. Por exemplo, você pode ter sido apresentado a essa pessoa por alguém com um grupo social. Vocês podem ter amigos em comum, ou vocês podem ser parceiros de trabalho e conhecer essa pessoa no trabalho. Você pode ter conhecido essa pessoa numa viagem. Aqui existe alguém que... E para alguns também pode ter sido uma questão de triângulo, tá? Aqui você poderia ter um relacionamento, porque a gente está falando de uma imperatriz, pessoal. Imperatriz é uma mulher casada, é uma mulher que tem filho, que tem família, e se não tem filho, não tem família, é uma mulher que muitas vezes tem um relacionamento sério. E a gente está falando de um rei, uma pessoa que tem muita responsabilidade, tem compromissos na vida, e nós estamos falando de um cavaleiro de ouros e um valete de copas, né? Ou seja, tem muita pessoa envolvida na vida de Sagitário aqui no passado. Então a gente pode estar falando que você pode ter conhecido uma pessoa, ou se declarado, ou alguém ter se declarado para você,
E isso pode ter sido através das redes sociais, porque aqui você pode ter conhecido alguém também nas redes sociais, porque o 3 de ouros fala sobre rede de contato, rede de apoio, né? Trocas de mensagens, e a gente tem um valete de copas que fala sobre uma mensagem, uma conversa. Pode ser que aqui alguns de vocês venham de um momento muito difícil, muito exaustivo dentro do campo emocional. Talvez vocês não estavam conseguindo se fixar numa relação e já estavam muito de vocês cansados, exaustos de tantos desafios. Pode ser que vocês estejam vindo aqui de uma relação já falida, de uma relação que a pessoa, ela não ficava só com você, a pessoa poderia ir e vir da sua vida várias vezes, essa pessoa não tinha compromisso, porque aqui a gente tem um cavaleiro de paus no fundo do deck, e talvez essa dinâmica de não ter uma relação, de não estar seguro numa relação, de não ter uma pessoa que queira desenvolver esse trabalho, se empenhar a nossa relação, se dedicar, trabalhar juntos para essa relação crescer, alguém que tem responsabilidade, alguém que quer fazer as coisas acontecerem, né? Pode ser que alguém se sentiu muito cansado ali atrás, muito desgastado de ter colocado muito empenho no relacionamento, tá? Eu vejo que existe uma das partes, que pode ser Sagitário ou a pessoa que vocês estavam lidando, que essa pessoa, ela tem um grande amor, um grande sentimento, houve uma declaração de amor aqui atrás, tá? Houve aqui alguém que tem Sagitário como uma pessoa dos sonhos, tá? Alguém que quer realizar sonhos e desejos, ou quis realizar sonhos e desejos com Sagitário. Alguém pode ter se declarado, ou alguém pode ter pedido algum amigo para intervir na situação, e você se abriu para esse amigo a respeito do sentimento que você tinha, por exemplo, por alguém que trabalha com você, ou aqui você pediu ajuda para alguém, você abriu os seus sentimentos para alguém para pedir ajuda, para uma pessoa te ajudar a ficar com uma pessoa, talvez essa pessoa tivesse um compromisso, tivesse outra pessoa. Então eu vejo aqui que houve uma situação que você precisou de ajuda para um relacionamento, ou pode ter sido alguém que precisou de ajuda para poder chegar até você, para levar uma mensagem para você, para se comunicar com você. Muito de Sagitário já poderia estar desacreditado, já sem força para entrar numa paixão, para se dedicar, muitos de vocês aqui estavam numa fase da vida difícil de acreditar que ainda existia alguém que tem um sentimento puro, alguém que realmente valesse a pena, alguém que quisesse um compromisso, ou pode ser o contrário, vocês estavam lidando com uma pessoa e essa pessoa de repente poderia achar que você era alguém que não queria um compromisso, alguém que queria ficar sozinho, vivendo sua satisfação emocional, mas você se declarou para alguém, e esse alguém pode fazer parte do seu grupo de amigos, ou através de rede social, ou de trabalho. E aqui, houve uma situação que uma das partes, ou você ou a pessoa, tinha um compromisso com alguém. Eu vejo que uma das partes tinha um relacionamento sério, tá? Que poderia ter um pouco de diferença de idade, para alguns poderia ter filho envolvido, tá? E para quem... E também existe um grupo aqui que ambos tinham uma relação. Você tinha um relacionamento e essa pessoa tinha um relacionamento. Só que uma das partes tinha um relacionamento sério, era casado, poderia até ter filho, e a outra não. A outra tinha uma pessoa, mas não ficava só com aquela pessoa, tinha outras situações envolvidas. E vocês conheceram alguém, ou alguém foi apresentado a vocês, e isso despertou uma vontade realmente de investir no relacionamento, de ter um relacionamento mais sério com aquela pessoa. E talvez aqui, ou pela parte que era casada, essa pessoa não conseguiu levar muita fé nessa sua declaração, ou que você queria um compromisso aqui, porque você era uma pessoa que demonstrava, né, não ter muito interesse em ter relacionamentos sérios, tá? E aqui o que eu vejo é o seguinte, para muitos de vocês, uma pessoa que vocês estavam lidando, pode ser vocês ou a pessoa, passou por um divórcio. Quando vocês conheceram essa pessoa já não vinha bem no casamento, ou podia ser você, porque aqui a gente tem a Justiça, o Papa e a Rainha de Espadas.
com um As de Paus, um 5 de espadas e um 5 de copas, pessoal. Aqui assim, olha, por causa de uma paixão, alguém antecipou, digamos assim, um término de um relacionamento, tá? Eu vejo que ou foi você, isso aqui pode ser para outro grupo ou pode ser continuidade daquela história. Você vai pegar e vai fazer sentido no que for para sua vida. Eu vejo que aqui alguém se apaixonou e chegou um momento aqui que foi necessário haver um divórcio para que uma situação que começou a gerar conflitos, começou a gerar discussões, começou a gerar perdas, começou a gerar remorso, fosse finalizada, tá? Eu vejo que Sagitário pode ter se relacionado com alguém que ou você ou essa pessoa estava no processo de separação, ou depois que vocês se apaixonaram, houve uma descoberta e aqui uma relação, ou ela já está passando pelo divórcio, ou a tendência é se divorciar, tá? Por quê? Porque vocês se apaixonaram. Tem um As de Paus aqui, né? Tem um As de Paus com 5 de espadas e um 5 de copas. 5 e 5, né? E aqui, pessoal, o que acontece? Eu vejo que aqui houve algum tipo de discussão. Uma das partes aqui se sentiu injustiçada, se sentiu que foi traída, tá? Que foi abandonada, foi rejeitada por causa de uma traição, tá? Uma traição pode ter sido descoberta e isso gerou um divórcio ou está gerando um divórcio para alguém, ok? Para quem não é, eu vejo que aqui alguém está colocando fim num casamento no qual carregou o casamento nas costas sozinho, um casamento que já tinha muita discussão, que havia muitos arrependimentos, não tinha mais diálogo, e vocês podem ter se apaixonado por alguém e isso, de uma certa forma, impulsionou alguém a se divorciar aqui atrás, tá? Muitos de vocês finalizaram um casamento aqui, houve uma mudança de destino estratégica, tá? Porque aqui houve uma necessidade realmente de ser estratégico, ou alguém pode ter finalizado um casamento e uma das partes ter se sentido lesado, ter se sentido roubado, ter se sentido traído, tá? Uma das partes aqui, pessoal, precisou passar por um processo de recuperação, tá? Porque realmente sofreu aqui uma injustiça aqui atrás. Observa que aqui a gente tem uma carta de 5 de espadas, né? Desculpa o barulho, pessoal, que tá tendo um aniversário aqui perto. Então, aqui houve uma pessoa que sofreu uma injustiça, que pode ter passado por traição, por situações de discussões, de calúnia. Alguém aqui se sentiu derrotado, se sentiu envergonhado, né? Porque a gente também tem uma carta que fala de culpas, arrependimento. Para alguns de vocês, alguém pode ter sido descoberto, né, de uma traição, pode ter descoberto uma traição. E muitos nem falou para a pessoa que descobriu, guardou aquilo calado, tá? Porque tem uma coisa aqui de alguém que sofreu no silêncio, tá, pessoal? Então, aqui, pessoal, eu vejo que nesse passado aqui houve uma necessidade de você se recuperar depois de um término de uma parceria, tá? Existe uma necessidade aqui de se recuperar. Alguém ainda está muito confuso nesse processo de recuperação. Eu vejo que tem uma pessoa que sofre, uma pessoa que pensa muito sobre o passado, que pensa muito sobre a perda de uma conexão muito importante. Pensa sobre como pode recuperar essa conexão que perdeu, tá? Então, se você era casado, de repente, né, e você se arrependeu aí de ter terminado o seu casamento por causa de uma aventura, pode ser que nesse momento aqui você esteja muito pensativo e refletindo sobre retornar para o seu casamento. Você está pensando muito aqui sobre esse seu processo de tudo que aconteceu, né, no processo da traição. Existe uma coisa de reflexão, existe uma coisa de um entendimento sobre uma ilusão, sobre uma decepção. Existe aqui uma perda de contato, existe alguém que parou de falar, que se distanciou, que se silenciou. E se a gente está falando de um triângulo, pode ser que você se afastou de uma conexão ou precisou dar um tempo e uma pausa,
porque uma das partes acabou de se divorciar ou está no processo de separação, então vocês estão afastados porque essa pessoa está tomando decisões importantes na vida nesse momento, com a justiça aqui e esses enamorados, tá? Então, assim, se você está casado, aqui é um divórcio, né, pessoal? Aqui não tem jeito, aqui é um divórcio, então isso pode ter... Alguém pode estar, e se é um triângulo, você pode ter se afastado dessa pessoa, essa pessoa não está se comunicando com você porque ela está precisando de um tempo. Ou aqui, se você passou por um processo de divórcio, agora tem alguém que está na recuperação, tá? Mas aqui, de certa forma, a pessoa que está passando por um processo está precisando de um tempo, de cura. É uma cura emocional, tá? E nesse processo de cura e recuperação, existe alguém que está pensando muito numa pessoa, pensando em como vai fazer agora para se empenhar, para se dedicar, tá? Uma das partes está sozinha, pessoal. Tem um 9 de ouros aqui na mesa, né? Que fala sobre alguém que está sozinho nesse momento. Tem alguém, pessoal, que nesse momento aqui, existe uma das partes, que eu não sei se é Sagitário ou a pessoa que você está lidando, prestem atenção, quem saiu de um casamento agora, por causa de uma pessoa, talvez você precise de um tempo para refletir e pensar, e você se silenciou, se afastou, está num processo de muita reflexão sobre o seu divórcio, sobre a sua separação. Sobre o que fazer aqui, se eu fico sozinho para me levantar, para me recapacitar, ou aqui se eu me dedico e vou na direção daquela pessoa que eu estava saindo, daquela pessoa que eu estava conversando e eu precisei me afastar para eu lidar com essa minha questão de divórcio. Mas se você é a outra parte, ou seja, você estava namorando alguém, né? Enquanto essa pessoa estava com uma outra pessoa, essa pessoa era casada e você entrou na vida dela, talvez essa pessoa silenciou com você, deu um tempo, parou de falar, se calou, porque essa pessoa está resolvendo situações da vida dela. E essa pessoa, nesse momento, ela está pensando se ela fica sozinha ou se ela vai se empenhar para começar uma nova jornada na vida dela, tá? Tem uma coisa de distância, que pode ser distância física, geográfica, tem uma coisa de afastamento, pode ser que essa pessoa faça parte do seu trabalho, ou aqui tem alguém que está disposto nesse momento presente agora, se recuperar totalmente de uma finalização, que pode ser uma finalização de um divórcio, uma finalização de um triângulo. Então aqui pode ser alguém também que decidiu não se separar, mas decidiu cortar você, decidiu dar um tempo, dar uma pausa para poder se dedicar e se recompor na vida, tá? Nesse momento presente, eu vejo que existe uma das partes que está muito focado em si mesmo, em se levantar profissionalmente, se levantar financeiramente, reestruturar o trabalho, de repente fazer algumas mudanças aqui, tá? Até mudar de casa, mudar de cidade, ou pode ser alguém aqui que esteja se afastando do trabalho. Eu vejo que tem uma pessoa que Sagitário está envolvido, ou é Sagitário, que nesse momento agora não vai querer se envolver de cara, tá? Se terminou um relacionamento, é muito difícil que essa pessoa vai querer se envolver de cara para mergulhar dentro de uma outra relação. Tem alguém que está precisando parar para pensar, tá? Tem alguém que está muito confuso, tem alguém que não está sabendo como lidar agora com o processo de estar sozinho, principalmente quem ficou casado durante muito tempo, tá? Eu vejo que aqui tem uma pessoa que ela até tem a vontade de viver com o Sagitário, é Sagitário que tem a vontade de viver com alguém, mas nesse momento agora, eu não vejo que vai haver um compromisso de alguém vai querer se comprometer, porque o 9 de ouros é uma carta de alguém que não quer compromisso, é uma carta de alguém que está tomando a decisão de dedicar a vida a si mesmo, a focar no trabalho, focar nas viagens, focar nas mudanças, na reestrutura da vida, porque está em processo de recuperação, né? E uma pessoa que está em processo de recuperação, ainda mais a Lua acompanhando aqui, é alguém que ainda não está muito certo sobre as suas escolhas, alguém que está precisando refletir melhor sobre as suas escolhas, alguém que ainda está muito inseguro, alguém que tem muitos medos, alguém que está precisando realmente de um tempo. E eu vejo que aqui,
se alguém houve uma ruptura, seja de qual lado foi, de qual maneira foi, né? Se foi triângulo, quarteto, sei lá, a maneira como foi aqui, eu vejo que uma pessoa está muito confusa, está muito insegura, com muitos medos. Isso não significa que não sente paixão, aqui tem uma paixão, tá? E essa paixão, ela tá muito oculta, alguém tá preferindo esconder os sentimentos, não tá tendo condições de revelar sentimentos agora, nem mexer com sentimentos nesse momento presente. Observa que é só carta de elemento terra e ar, né? Ou seja, aqui a gente não tá falando de amor, aqui a gente tá falando de alguém que precisa se reestruturar, de focar em si mesmo, principalmente em questões de trabalho e mudança de vida. Alguém que tá deixando um tempo de turbulência para trás. Observa que aqui tem 4 de espadas. No fundo do deck, como eu falei para vocês, tem um 5 de espada que está no oculto. Por isso que eu gosto de ver o oculto. O oculto é o 5 de espada, ou seja, entre o 4 e o 6 tem o 5. Ou seja, essa pessoa está passando pelo processo de deixar para trás os medos, as incertezas, as inseguranças, a vergonha, a injustiça. Aqui pode ter sido alguém que pode ter lesado muito, ter tido muitas brigas, muitas discussões. Então tem alguém aqui que está nesse momento precisando de um tempo. Essa pessoa pode ter tido muitas perdas na vida dela por causa dessa traição, por causa desse divórcio, por causa dessa decisão aqui de sair de um relacionamento, tá? Ou a pessoa não queria sair do relacionamento e foi descoberta uma traição e acabou tendo que se separar sem querer se separar, porque o que ela queria era continuar no triângulo, né? Só na questão da conquista e tudo. Mas eu vejo que essa pessoa, ela levou um golpe, né? E ela realmente está precisando agora de um tempo para pensar. Essa pessoa está muito insegura que Sagitário está lidando, ou é Sagitário que está muito inseguro, muito confuso aqui, tá? Os pensamentos estão muito oscilantes aqui, tá? É uma inconstância muito grande que alguém está passando. Então, por quê? Porque essa pessoa está numa fase de transição. Ela está precisando ir para águas mais tranquilas para entender o que vai querer realmente aqui. Aí, nas possibilidades futuras, Sagitário, eu vejo alguém que depois que essa pessoa vai analisar, vai avaliar, tá, uma situação aqui, muitos podem estar lidando com essa situação de outubro para cá, de junho para cá, ou em 6 semanas, 6 meses, ou desde junho, tá? Então eu vejo que alguém aqui, outros desde agosto, de setembro, então eu vejo que alguém aqui vai buscar esse distanciamento, ou vocês já podem estar distantes sem comunicação, alguém está em pausa, não é definitivo o término, mas aqui, pelo que eu vejo, para quem houve sim um afastamento, tá? Então, aqui existe uma possibilidade futura? Existe uma possibilidade futura, tá, pessoal? Lógico que para saber se é para você, só numa leitura particular. Aqui tem um cavaleiro de espadas, que é alguém que sabe que tem que agir rápido para tomar uma decisão. Essa decisão pode ser: eu continuo sozinho, dou rumo à minha vida, foco no meu trabalho, nas mudanças que eu quero estruturar na minha vida, nesse processo que eu estou de transição, pós-separação ou pós-afastamento, né? Pós-escolha aqui relacionada à parte emocional. É alguém que está muito confuso, muito inseguro, muito incerto do que quer nesse momento. Essa pessoa não está com condição nenhuma de escolher nada nesse momento. E essa pessoa, ela quer agir porque ela quer superar um tempo difícil, tá? Porque realmente essa pessoa, ela passou por um tempo difícil. E ela pode estar passando problemas no trabalho. Ou se você trabalha com essa pessoa, pode ser que vocês estão vivenciando um tempo difícil dentro do trabalho por causa desse relacionamento. Principalmente para quem é relacionamento escondido, né? Vocês estão lidando agora, de repente, com a frieza de alguém, com a distância de alguém. Alguém pode até ter ficado doente, pessoal, passando por problemas financeiros. Então, eu vejo que alguém vai querer agir rápido para uma reconciliação. Alguém quer superar aqui um tempo difícil, tá? Alguém quer recapacitar, reconectar com uma conexão importante. Mas eu vejo que isso aqui é um processo ainda. Isso pode ser desenrolado até de 4 semanas até abril, tá, pessoal? Até abril, eu acredito que essa situação, para quem é aqui, pode ser que essa pessoa venha a querer se comunicar com você ou peça ajuda a alguém depois dela se estruturar, porque observa que tem 2 cartas de número 4 e 4, que fala de alguém que precisa recapacitar as suas bases,
de uma reflexão para poder se reconectar com alguém aqui, tá? Ou eu vejo que para outros aqui, existe alguém que está sentindo muito a falta de uma pessoa e pode ser que haja um retorno para um casamento, tá? Quem se arrependeu aí, como eu falei, de ter terminado um casamento, pode ser que uma pessoa aí que traiu com uma outra conexão, pode ser que essa pessoa resolva voltar para o casamento, porque essa carta também fala de casamento. E aqui a gente tem os enamorados cruzando com o 4 de paus e a justiça aqui no fundo do deck. Então pode ser alguém que se reconcilia com um casamento, tá? Por isso essa pessoa tá muito incerta, essa pessoa ainda não sabe se ela vai, o que ela vai fazer da vida dela, tá? Então muita cautela nesse momento, porque a pessoa que vocês estão lidando ou são vocês, não tem certeza de nada aqui, tá? O que se sabe é que no futuro alguém vai agir, ou para voltar para um casamento, ou para se reconciliar com uma conexão, porque está sentindo muito a falta de alguém, tá, pessoal? Espero que tenha feito sentido. Um beijo no coração. Deixe os comentários.